Paz e graça, amada igreja. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa escola bíblica dominical e trataremos hoje da lição 9, a autoridade do fruto do Espírito. E o texto bíblico básico está em Salmo capítulo 1, versículo 1 a 3 e também em Gálatas capítulo 5, versículo 16, do 22 ao 25. Em Salmo capítulo 1, versículo 1 a 3, trata do varão que medita de dia e de noite na palavra do Senhor, e ele é equiparado como uma árvore plantada junto ao ribeiro que dará o fruto na estação própria. E Gálatas vai tratar dos aspectos do fruto do Espírito, como nós vamos ver no decorrer da lição. O texto áureo está em João capítulo 15, versículo 8, que diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. De cara, portanto, nós percebemos que Deus é glorificado através do nosso fruto, do fruto que é gerado através de nós, do fruto do Espírito Santo. E essa parábola da videira, ela evidencia também, de pronto, alguns aspectos que nós precisamos ressaltar. Jesus nos chamou para produzir fruto. É algo que nós devemos ter guardado na nossa mente. Jesus é a videira verdadeira e nós só produzimos fruto quando estamos conectados com a videira que é Jesus. De Jesus flui aquilo que nós precisamos para que nós possamos produzir o fruto para o qual Ele nos chamou para produzir. A igreja são os ramos, somos nós que estamos conectados à videira verdadeira, o fundamento que é Cristo. A igreja, portanto, precisa estar conectada para que produza o fruto do Espírito. O fruto também ele caracteriza, como a gente pode perceber da parábola da videira, quem é discípulo e aquele que é o falso discípulo, porque o discípulo ele produz fruto. A palavra ela diz isso muito claramente nessa passagem, que quem está em Jesus produz fruto. Diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então quem está sem Jesus não produz fruto e evidencia, portanto, o discípulo falso. E Deus é glorificado através do nosso fruto. Nesse processo nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar. O Espírito Santo nos auxilia nesse processo de frutificação que corre em paralelo com o processo de santificação. Então, recomendo que você assista a lição 7, a autoridade da santificação, para você fazer essa associação, esse link entre esses processos de santificação e de frutificação na vida do cristão. O fruto, portanto, ele é a manifestação do caráter de Cristo, da natureza de Cristo em nós. Esse é o conceito de fruto do Espírito. Quando nós estamos conectados com o Senhor Jesus, os ramos conectados à videira, nós podemos produzir o fruto para o qual nós somos chamados. Então, o fruto é a manifestação dessa natureza de Cristo em nós, da nossa nova natureza em Cristo Jesus. Nós percebemos, portanto, que o fruto tem origem espiritual. E aí nós entramos no tópico 1.1 da lição. A origem espiritual do fruto, que é uma característica dele. O Espírito, ele nos guia nesse processo de frutificação. Portanto, não é uma ação meramente humana. Claro que tem o esforço do homem, mas é uma origem espiritual. É com o auxílio do Espírito Santo que nos capacita para nós gerarmos esse fruto no nosso cotidiano, na nossa vida cristã. A palavra nos incentiva em diversos versículos a andar em Espírito, a sermos guiados pelo Espírito, não viver de acordo com as paixões, mas segundo a vontade de Deus. E tudo isso enfatiza a necessidade de sermos, de fato, guiados pelo Espírito Santo. Porque os filhos de Deus, aqueles que estão conectados com Deus, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele comunica ao nosso espírito aquilo que nós devemos fazer. Ele nos incomoda, ele testifica. A palavra de Deus, ela diz isso em Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então,
Deus fala, o Espírito Santo de Deus fala através da testificação no nosso espírito. E por isso, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós devemos seguir a liderança do Espírito. Essa voz do Espírito Santo, ela também deve ser ouvida e obedecida, mesmo em meio às lutas interiores. O tópico 1.2 fala dessa frutificação em meio a lutas interiores. E o que são essas lutas interiores? Essa passagem de Gálatas capítulo 5, que fala do fruto do Espírito, ela está num contexto de batalha entre carne e espírito. Portanto, essas lutas interiores, elas representam justamente essa luta que o crente tem daquilo que ainda é desejo da carne, aquilo que é o que o Espírito nos induz a fazer. Por isso que em Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas apesar dessa luta interior, nós devemos produzir o fruto. E como que se produz esse fruto? Através da submissão à vontade de Deus, à voz do Espírito Santo que testifica ao nosso espírito como devemos proceder. E também ao arrependimento dos nossos pecados. O Espírito Santo ele nos leva, ele nos constrange a perceber quando nós estamos em erro também. Então nós devemos nos submeter e nos arrepender. É assim que nós fazemos com que o Espírito prevaleça sobre os desejos da carne. E nesse processo a graça de Deus, logicamente, vai nos capacitar, porque o poder de Deus, como disse o apóstolo Paulo, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E agora eu pergunto para vocês, no tópico 2, a perguntinha que tem aqui é: fruto ou frutos? É uma curiosidade e a palavra de Deus ela nos assegura que é fruto. Por quê? Porque envolve simplesmente o caráter de Cristo. Como é a manifestação do caráter de Cristo, é um fruto. Tornarmos igual ao varão perfeito que é Cristo Jesus é um fruto que todo crente tem que externar. Agora, esse fruto que é assumir a natureza de Cristo, que é externar a santidade de Jesus, ela tem 9 manifestações, 9 aspectos. Nós vamos ver, estão em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. E que requisitos nós precisamos para gerar esse fruto? O primeiro requisito é a santificação, é uma decisão pela vida santa. É preciso que nós, de fato, nos decidamos por querer assumir a natureza de Cristo, por querer viver uma vida de santidade. É vontade de Deus que nós tenhamos essa vida de santidade. A palavra diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lá em Levítico, capítulo 20, versículo 7, a palavra diz assim: santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, também diz assim: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento. Então é vontade de Deus que nós sejamos santos, e nós precisamos decidir por essa santidade. Isso foi muito bem tratado na lição 7, então aconselho que você assista. Mas santidade, em resumo, é mais do que não pecar, é justamente decidir assumir essa natureza de Cristo. E Cristo, ele é o maior exemplo, Jesus Cristo é o maior exemplo dessa santidade, dessa decisão, porque ele viveu cheio do Espírito Santo, e assim nós também devemos viver cheios do Espírito Santo e guiados pelo Espírito Santo. Lá em Marcos capítulo 2, versículo 8, nós percebemos um episódio em que o Espírito Santo testifica ao Espírito do Senhor aquilo que estava se passando no coração dos homens. Diz assim a palavra do Senhor: mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si. Ele percebeu aonde? Em seu espírito. Então o Espírito Santo revelou o Senhor Jesus, e assim acontece conosco também nos dias de hoje. Então é preciso tomar a decisão de viver uma vida de santidade. O Jesus é o nosso exemplo de vida de santidade, de vida cheia do Espírito Santo, para que a gente consiga produzir o fruto do Espírito. Outro requisito é a vida devocional ativa. O jejum, ele é o primeiro aspecto dessa vida devocional ativa. Tem o jejum, tem a oração e tem o estudo da palavra. O jejum, ele
a sua função primordial é mortificar a carne. Então, nesse conflito entre carne e espírito, é o jejum que vai nos auxiliar, que vai nos fazer mortificar o espírito, mortificar a carne, e nos tornar mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu gosto muito da frase do Kenneth Hagin, que diz que o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. E é isso mesmo, o jejum ele nos torna mais suscetível ao agir de Deus, a ouvir a voz do Espírito Santo e a entender aquilo que Deus quer que nós façamos. Por quê? Porque nós estamos mortificando a carne e fazendo sobressair o Espírito naquela luta interior da qual nós falamos ainda há pouco. Outro requisito que nós falamos, outro aspecto desse segundo requisito da vida devocional ativa, que é a oração, ela deve ser levada a sério por todos nós diariamente, porque a oração do Pai Nosso, por exemplo, que nosso Senhor nos ensinou, é uma oração diária, porque Ele lá ensina a pedir o pão de cada dia. Então é uma oração diária. Então todos os dias nós devemos orar. E a oração nada mais é do que uma conversa com o Pai. A oração é uma conversa com o Pai, uma conversa em que você expõe a profundidade dos seus sentimentos, a profundidade daquilo que você está sentindo, pensando. Você tem que chegar-se sinceramente ao Senhor e expor as suas angústias, expor as suas alegrias, com uma conversa íntima com alguém. E o Senhor Jesus, mais uma vez, que é o centro da palavra, é o grande exemplo para nós. Na oração que ele faz no Getsemane, a gente percebe que ele se prostrou entristecido e profundamente angustiado. E ele orou 3 vezes para que o Pai pudesse afastar aquele cálice. Mas ele disse assim: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Daqui a gente percebe esse modelo de como nós devemos nos achegar ao Pai com intimidade, expondo aquilo que está no nosso coração. E o principal, buscando alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Jesus, ele pediu para afastar o cálice se possível, mas disse: não seja feita a minha vontade, mas a sua. Esse alinhamento entre a nossa vontade e a vontade de Deus é que nos faz sermos frutíferos, é que nos faz gerar os frutos para a glória de Deus. Então a nossa oração, ela tem que ser um instrumento para que nós cada vez mais assumamos a natureza de Cristo e cada vez mais nós nos esforcemos para fazer aquilo que Deus quer, assim como o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Isso é de extrema relevância para que nós possamos ser frutíferos, para que o fruto do Espírito se brote através da nossa vida. E o terceiro aspecto da vida devocional ativa é o estudo da palavra. Meditar na palavra é fundamental. E o próprio Salmo, capítulo 1, versículo 2, que é o texto básico da nossa lição, diz que o varão ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E o que significa esse meditar? Esse meditar, gente, é pensar profundamente sobre a palavra, é refletir, é ver como aquilo impacta a sua vida, é ver como aquilo confronta o modo como você tem vivido, é que ver como aquilo deve influenciar na sua vida para que você mude o seu jeito de viver. Esse é um confrontamento, você tem que fazer as associações e meditar na palavra do Senhor, como aquilo influencia na sua vida e muda o seu modo de viver. Isso é meditar na palavra de Deus. E é isso que você deve fazer toda vez que você estiver lendo um versículo, porque quando você estiver lendo a palavra, o Espírito Santo vai lhe incomodar, vai lhe confrontar e vai querer limpar o seu coração para que você cada vez mais se torne semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. E claro, o terceiro requisito é a obediência à voz do Espírito Santo. Nós estamos falando desde o começo aqui. Quando você estiver nesse processo de vida devocional, quando você estiver nesse processo de jejum, de oração, leitura da palavra, o Espírito Santo vai se manifestar a você, vai tocar o seu coração e você precisa responder com obediência à voz do Espírito Santo. E não com negligência, e não duvidando, mas com fé responder à voz do Espírito Santo. E aí você vai gerar muito fruto para a glória de Deus. Mas quais são os aspectos desse fruto? Nós falamos que o fruto do Espírito é um fruto só, como diz a palavra lá em Gálatas, o fruto do Espírito. E quais são os aspectos? São 9 aspectos. O primeiro deles e o principal é o amor. O amor é a base do cristão. O amor é a marca pela qual nós somos conhecidos. Porque o amor,
ele é o auto-sacrifício. Jesus e Deus deram o maior exemplo de amor que nós poderíamos receber para poder imitar. Deus mandou seu Filho em nosso favor para perdoar nossos pecados. E Jesus entregou a sua própria vida por amor. É um auto-sacrifício. E o amor ele implica sim em auto-sacrifício. É só você olhar a vida de uma mãe, de um pai, como eles se sacrificam em prol do filho. E a gente diz, aquele pai ama o seu filho. Da mesma forma é conosco. Nós que dizemos amar o próximo também devemos, por vezes, renunciar à nossa própria vontade por amor ao próximo. E a palavra de Deus, ela testifica sobre isso quando Jesus diz assim: se vocês me amam, seguirão meus mandamentos, me obedecerão. Porque o amor, ele implica nessa renúncia para fazer a vontade também do Senhor e, por vezes, do próximo também. Porque o próprio apóstolo Paulo, quando vai dar as características do amor, ele diz que o amor é paciente, é bondoso e não procura os seus próprios interesses. Isso tem tudo a ver com renúncia, isso tem tudo a ver com auto-sacrifício. É um amor que não se vangloria, que não se orgulha, que não maltrata, que não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra na injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então são características de um amor que você percebe que é um amor sacrificial, que é o próprio amor de Jesus Cristo por nós. E essa característica precisa brotar no nosso coração para matar uma das facetas mais tristes do nosso ser, que é muitas vezes o egoísmo. O egoísmo que nos impede de agir em favor daqueles que estão necessitando da nossa ajuda. O outro fruto do Espírito, a outra característica, aspecto do fruto do Espírito que nós devemos manifestar é a alegria, a satisfação, o gozo. Nós sabemos que a presença viva de Cristo produz alegria e satisfação no nosso coração. A comunhão com Cristo produz alegria no nosso coração. A palavra diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4, versículo 4. E mesmo em meio às provações nós devemos nos alegrar e não murmurar, não reclamar, porque Deus tem um propósito para todas as coisas na nossa vida, meu irmão. Deus tem um propósito em todas as coisas e nós devemos confiar no amor do Pai por nós. O próprio livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4 diz isso. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, a provação é motivo de alegria, porque ela vai nos levar ao amadurecimento, vai nos levar a chegarmos à estatura do varão perfeito. Nós devemos ter essa maturidade, saber que quando há uma disciplina de Deus, nós devemos nos alegrar, porque ela está nos amadurecendo, ela tem um propósito de Deus para a nossa vida, que nós devemos esperar e confiar. Existem diversos motivos para nós nos alegrarmos: a certeza do perdão dos pecados, a nossa salvação, a presença de Cristo em nós é motivo de alegria, de extrema alegria, a esperança do retorno de Cristo, da volta de Cristo para nos levar, sermos arrebatados ao céu de glória. São motivos enormes para nós nos alegrarmos no Senhor e externarmos esse fruto do Espírito da nossa alegria em Cristo. A paz ela também é um aspecto desse fruto. A paz significa concórdia, harmonia, reconciliação. E essa reconciliação ela tem muito a ver com o fato de que nós antes éramos inimigos de Deus e por causa do sacrifício de Cristo nós somos reconciliados com Deus pela fé no sacrifício do Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo. E a palavra explica isso enfaticamente em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 21, recomendo que você leia. Eu vou ler só um versículo que diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então Cristo nos reconciliou, Deus nos reconciliou por meio de Cristo e nós também recebemos esse ministério da reconciliação para promovermos a reconciliação dos pecadores, dos homens que estão distantes de Deus, com Deus. Então nós precisamos também exercer esse ministério de reconciliação entre o homem e Deus. Nós somos compostos, instituídos como esses ministros da reconciliação, os promotores da paz. E justamente por sermos esses promotores da paz, os pacificadores, que serão bem-aventurados, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, nós somos aqueles que devemos também promover a paz entre irmãos
e não a discórdia, não a contenda, não o conflito. Isso não faz parte da natureza de Cristo, né? Nós temos que nos esforçar para viver em paz com todos os irmãos. Assim já nos diz a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Isso está em Romanos capítulo 12, versículo 17, 18, que enfatiza justamente esse aspecto que o cristão deve ter de promover a paz. A longanimidade é o longo ânimo, é a paciência, é manter o ânimo. E a paciência para quê? Para esperar o cumprimento das promessas do Senhor. A perseverança de caminhar até o fim e fazer como o apóstolo Paulo, né, que disse: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, que está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, e está relacionado ao tempo de fé, né? Ao tempo que a fé deve se manter ativa. Enquanto nossa fé estiver ativa, nós estamos com longo ânimo, com longanimidade para esperar no Senhor as suas promessas e providências. A benignidade, ela tem a ver com o pensamento de promover o bem, tem a ver com o desejo em ajudar, a inclinação de fazer o bem. Deus é benigno por natureza, e a palavra diz em Jeremias 29:11 que Ele conhece os planos que tem a nosso respeito, diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar, planos de paz e não de causar dano e não de mal, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus sempre teve esse desejo de promover o bem, de buscar o nosso bem, tanto é que Ele mandou o seu Filho amado, Filho unigênito, para que nós nos reconciliássemos com Ele, tivéssemos a porta da salvação aberta para nós. Então, esse é o caráter da benignidade, né? De saber que Deus é benigno, Ele quer o nosso bem, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, às vezes a gente não entende o agir de Deus, mas tenha certeza, meu irmão, que pela natureza de Deus ser benigna, é para o seu bem. E assim também nós devemos ser, olhar a situação querendo promover o bem na vida daqueles que nos rodeiam. E a bondade é o aspecto externo dessa benignidade, né? A benignidade é essa promoção, esse pensamento, essa vontade, esse desejo de fazer o bem. A bondade é a própria ação que põe em prática esse desejo de fazer o bem. É o bem em ação. A bondade é a beneficência, é o ato de fazer o bem. Então, quando você externa essa ação, essa atitude de ajudar alguém, você está sendo bondoso, porque o seu coração, sua mente já é benigno. É difícil alguém que não é benigno, que não tem o desejo de ajudar, de fazer o bem, ter uma ação bondosa. Às vezes é uma ação dissimulada, né? Só para enganar, só por aparência. Então nós temos que ter essas duas facetas, benignidade e bondade. E a sétima característica é a fé ou fidelidade, que significa confiança, certeza, não é? A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? A prova daquilo que não se vê. Então a fidelidade, ela anda junto com a fé, porque com fé nós nos mantemos firmes, fiéis, constantes. Então é preciso ter esse fruto também, como algo que o Espírito Santo trabalha em nós e produz em nós. A fé e a fidelidade, permanecer firmes, constantes, com a certeza das promessas que o Senhor tem para a nossa vida e daquilo que a palavra diz a nosso respeito e nos ensina, não é? E a fé é o combustível, é o necessário combustível para nós nos mantermos íntegros, fiéis à palavra do Senhor. A mansidão, ela é a capacidade, que é a oitava característica, a capacidade de nós nos mantermos, de nós agirmos ou reagirmos sem violência, sem agressividade, sem afronta. É o dar a outra face, né? É o dar a outra face que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós devemos agir com mansidão e não com fúria, não com ira, não é? Não faz parte do caráter cristão essa ação intempestiva, essa ação impulsiva, né? Isso significa ter sangue de barata? De maneira alguma, né? Significa agir de forma mansa, calma. Você pode muito bem responder, mas com mansidão. Não precisa de violência, não precisa se irar, né? A palavra diz isso lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 16. Antes, santifiquem Cristo como um Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês
porque estão em Cristo, fiquem envergonhados em suas calúnias. Então, responder com mansidão. Você não precisa ficar calado, mas você, se for responder, responda com mansidão, com respeito, e as pessoas verão a natureza de Cristo em vocês e glorificarão o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, o último fruto, a última característica do fruto do Espírito é o domínio próprio, que é sinônimo de temperança. Algumas versões têm temperança, que é nada mais que o autocontrole, a autodisciplina, que é se controlar, que é disciplinar, que é realmente segurar os impulsos da carne, né? Dominar as paixões, a nossa língua, né? Que muitas vezes ela é peçonhenta, né? Então tem que controlar essa antiga natureza, tem que ter esse domínio próprio para que a vontade da carne não prevaleça sobre a vontade do Espírito. E o Espírito Santo nos auxiliará nesse processo. Nesse processo todo, o Espírito Santo nos capacitará a frutificarmos. Então, para concluir, eu posso dizer a vocês que à medida que o Espírito Santo produz em nós a natureza de Cristo, mais frutificamos. À medida que o Espírito Santo nos capacita, produz em nós essa natureza de Cristo, mais nós frutificamos e mais nós glorificamos ao nome do Senhor, que é o propósito disso tudo. Que pessoas sejam atingidas por esse bom testemunho e se curvem ao Senhor Jesus e aceitem Jesus como Senhor e Salvador, e também para que o nome do Senhor seja exaltado através das boas obras para as quais nós somos chamados. Quanto mais manifestamos o fruto do Espírito, mais Deus nos concede poder e autoridade para que o nome dele seja cada vez mais glorificado nesta terra. Então, Deus te abençoe, que o Senhor Deus nos capacite nessa missão de produzirmos o fruto do Espírito, que o fruto do Espírito, que nós possamos dar vazão ao Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Como diz a palavra do Senhor, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Deus te abençoe e até a próxima lição, meu amado.